Olá, bom dia, a paz do Senhor, sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa leitura bíblica. Hoje já é dia 6. E aí me contem o que acharam sobre a nossa visão panorâmica do livro de Esdras. Vocês gostaram? Se você não sabe do que eu estou falando, aqui na descrição desse vídeo tem um link para você entender o livro de Esdras. A gente está fazendo aqui uma degustação daquilo que nós vamos fazer já no próximo ano, 2022, se Deus nos permitir, logicamente. Nós estaremos lendo mais uma vez a Bíblia toda juntos e nós vamos, além de ler a Bíblia, estudar, assim, termos uma visão panorâmica da Bíblia. E depois, no próximo ano, 2023, quem sabe assim, uma visão mais histórica, elementos históricos, assim, vai ser muito legal. Então se prepare aí para nos próximos 20, 30 anos você estudar a Bíblia junto comigo aqui no canal Vida Abundante. Vai ser uma bênção, hein? Eu estou pedindo ao Senhor essa graça, que Ele me dê essa condição de, junto com vocês, estudarmos a Bíblia. Então comente aqui embaixo como foi essa sua impressão daquilo que nós falamos sobre o livro de Esdras. Bom, hoje é dia 6, nós vamos ler os seguintes textos. Lembrando, você que é novo aqui, se inscreva no canal. A todos vocês, deixem o like, o joinha para fortalecer o canal, comentem também. E mais do que isso, traga alguém para ler a Bíblia junto conosco. Não é gostoso? Você ouve a leitura ou você lê na sua Bíblia, eu não sei como é que você tem feito. E tem sido muito bom, graças a Deus, muito bom, tem sido maravilhoso. Então hoje é dia 6 de agosto, as leituras são as seguintes. Esdras, está aparecendo na sua tela aí, ó. Esdras capítulo 3, versículo 1 até Esdras capítulo 4, versículo 23. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6 até capítulo 3, versículo 4. Livro dos Salmos, Salmo de número 28, dos versículos 1 até o 9. E depois vamos fechar com Provérbios, capítulo 20, versículos 24 e 25. Que Deus abençoe-nos nesta leitura e que Ele possa falar ao nosso coração. Esdras, capítulo 3, versículo 1 diz assim: No 7º mês, quando os israelitas já haviam se estabelecido em suas cidades, todo o povo se reuniu em Jerusalém com um só propósito. Então, Jesua, filho de Jeozadaque, juntou-se a seus colegas, os sacerdotes, e a Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus companheiros, para reconstruir o altar do Deus de Israel. Queriam apresentar holocaustos ali, conforme a instrução da lei de Moisés, homem de Deus. Embora o povo tivesse medo dos habitantes daquela região, reconstruíram o altar no mesmo lugar original. Assim, começaram a oferecer holocaustos no altar do Senhor, todas as manhãs e todas as tardes. Celebraram a festa das cabanas, conforme prescrito pela lei, e ofereceram o número de holocaustos especificado para cada dia da festa. Ofereceram ainda os holocaustos regulares e as ofertas exigidas para as celebrações da lua nova e para as festas anuais do Senhor. O povo também trouxe ofertas voluntárias para o Senhor, 15 dias antes do início da festa das cabanas. Os sacerdotes haviam começado a oferecer ao Senhor os holocaustos, antes mesmo de lançarem os alicerces do templo do Senhor. Então, contrataram pedreiros e carpinteiros, e lhes pagaram com moedas de prata. Também compraram toras de cedro dos povos de Tiro e de Sidom, e lhes pagaram com alimento, vinho e azeite. As toras eram trazidas dos montes do Líbano e vinham pela costa do mar Mediterrâneo até Jope, pois Ciro, o rei persa, havia permitido que assim se fizesse.
A construção do templo de Deus começou no segundo mês do segundo ano depois da chegada a Jerusalém. O grupo de trabalhadores era constituído de todos os que haviam regressado do exílio, incluindo Zorobabel, filho de Sealtiel, Jesua, filho de Jeozadaque, e seus colegas, os sacerdotes, bem como todos os levitas. Os levitas de 20 anos para cima foram encarregados de supervisionar a construção do templo do Senhor. Jesua, seus filhos e seus parentes, Cadmiel e seus filhos e seus descendentes, Cadmiel e seus filhos e os descendentes de Odavias supervisionaram aqueles que trabalhavam no templo do Senhor. Os levitas da família de Enadad os auxiliavam nessa tarefa. Quando os construtores terminaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes puseram suas vestes e tomaram seus lugares para tocar as trombetas. Os levitas, descendentes de Asaf, fizeram soar os símbolos para louvar o Senhor, conforme o rei Davi havia prescrito. Com louvores e ação de graças, entoaram este cântico ao Senhor. Ele é bom, seu amor por Israel dura para sempre. Então, todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Muitos sacerdotes dos levitas e dos chefes das famílias mais velhos, que tinham visto o primeiro templo, choraram alto quando viram os alicerces do novo templo. Outros tantos, porém, gritavam de alegria. Os gritos alegres e o choro se misturaram num barulho tão forte que se podia ouvir de muito longe. Capítulo 4, versículo 1. Os inimigos de Judá e Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel. Eles foram a Zorobabel e aos chefes das famílias ou de famílias e disseram: queremos participar da construção, pois também adoramos seu Deus, como vocês. Temos oferecido sacrifícios para ele desde Esar-Hadom, rei da Síria, desde que Esar-Hadom, rei da Síria, nos trouxe para cá. Mas Zorobabel, Jesua e outros chefes da família de Israel responderam: de maneira nenhuma, vocês não podem participar desse trabalho. Somente nós construiremos o templo para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. Esses habitantes da região tentaram desanimar e amedrontar o povo de Judá, para que não continuassem a construção. Aqui, gente, vai começar uma briga danada entre judeus e samaritanos. E nós vamos ver isso lá com Jesus Cristo, quando ele começa a conversar com a mulher samaritana no poço de Jacó. Olha, nós estamos aqui 500 e tantos anos antes de Jesus, hein? Então, qual era o problema aqui? Só para a gente abrir esse parênteses. A Síria havia conquistado o reino do norte, Israel, que havia se dividido do reino do sul, lá depois da morte de Salomão, lembra? Então, e eles tinham construído a sua capital em Samaria, por isso chamados samaritanos. Então, os judeus de Judá, Benjamim e Jerusalém, eles consideravam esses judeus impuros, não puros, né? Somente os judeus, então, de Judá eram puros. E aqui começa essa confusão. Versículo 5. Subornaram agentes para trabalhar contra eles e frustrar seus planos. Isso prosseguiu durante o reinado de Ciro, rei da Pérsia, até que Dário, rei da Pérsia, subiu ao poder. Anos depois, quando Xerxes começou a reinar, os inimigos de Judá escreveram uma carta de acusação contra o povo de Judá e de Jerusalém.
Mais tarde, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, os inimigos de Judá, liderados por Bislão, Mitredate e Tabael, enviaram a Artaxerxes uma carta em aramaico que foi traduzida para o rei. O comandante Reum e o secretário da corte, Sinzai, escreveram a carta, na qual apresentaram ao rei Artaxerxes um relatório negativo sobre Jerusalém. Saudaram o rei em nome de todos os seus colegas, os juízes e as autoridades locais, o povo de Tarpel, os persas, os babilônios e o povo de Ereque e de Susã, isto é, Elão. Também enviaram saudações. Ao restante do povo, que o grande e renomado Assurbanipal havia deportado e estabelecido em Samaria e em todas as terras vizinhas da província a oeste do rio Eufrates. Esta é uma cópia da carta. Vamos ver o que eles escreveram. Ao rei Artaxerxes, de seus súditos leais na província a oeste do rio Eufrates. Assim era conhecida aquela região além do Eufrates. Informamos ao rei que os judeus que saíram da Babilônia para Jerusalém estão reconstruindo esta cidade rebelde e má. Olha só, já começaram mentindo aqui. Já restauraram os alicerces e em breve terminarão os muros. É bom o rei saber que, se esta cidade for reconstruída e seus muros forem concluídos, haverá grande prejuízo para o tesouro real, pois os judeus se recusarão a lhe pagar tributos, impostos e taxas. Vistos que somos súditos leais e não desejamos vê-lo desonrado desse modo, enviamos ao rei estas informações. Sugerimos que se faça uma busca no registro de seus antepassados, no qual o rei descobrirá como esta cidade foi rebelde em outros tempos. Aliás, foi destruída por causa de sua longa e problemática história de rebelião contra os reis e nações que a dominavam. Até aqui tudo bem. Declaramos ao rei que, se esta cidade for reconstruída e seus muros forem concluídos, o rei perderá a província a oeste do rio Eufrates. O rei Artaxerxes enviou a seguinte resposta: ao comandante Reum, ao secretário da corte Sinzai e aos meus companheiros em Samaria e em toda a província a oeste do rio Eufrates, saudações. A carta que vocês enviaram foi traduzida e lida para mim. Ordenei que se fizesse uma busca nos registros e descobri que, de fato, Jerusalém tem sido ao longo dos anos foco de insurreição contra os vários reis. Aliás, rebeliões e revoltas são normais ali. Reis poderosos governaram sobre Jerusalém e sobre toda a província a oeste do rio Eufrates e receberam tributos, impostos e taxas. Portanto, deem ordem para que esses homens parem o trabalho. A cidade não deve ser reconstruída enquanto eu não mandar. Sejam diligentes e não descuidem desse assunto, pois não devemos permitir que a situação prejudique os interesses do rei. Quando a carta do rei Artaxerxes foi lida para Reum, Sinzai e seus companheiros, eles foram depressa a Jerusalém e, fazendo uso da força, obrigaram os judeus a parar a construção. Nós vamos continuar essa história amanhã, tá? Ela vai ter continuidade e vocês vão ver que a mentira sempre tem perna curta, como diz a palavra. Não diz não, né? A Bíblia não fala sobre isso. Mas ela diz que a mentira é um câncer, né, que corrói. Vamos agora para o Novo Testamento, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 6. Lá diz assim: no entanto, quando estamos entre pessoas maduras, Paulo está falando aos irmãos lá de Corinto,
como ele está pregando o evangelho a estes irmãos. Falamos com palavras de sabedoria, e não com o tipo de sabedoria desta era, ou de seus governantes, que logo caem no esquecimento. Pelo contrário, a sabedoria a que nos referimos é o mistério de Deus. Seu plano, antes secreto e oculto, embora ele o tenha elaborado para a nossa glória antes do começo do mundo, os governantes dessa era, por sua vez, não a entenderam, pois, se a houvessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Essa é a isso que as Escrituras se referem quando dizem, olho nu nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus revelou estas coisas por seu Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio espírito dela? Dessa forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. E nós recebemos o Espírito de Deus, e não o espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus tem nos dado gratuitamente. Quando lhes dizemos isso, não empregamos palavras vindas da sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele não pode ser avaliado por outros, pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Aleluia. Capítulo 3, versículo 1. Irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como a pessoas espirituais, mas como se pertencessem a este mundo ou fossem criancinhas em Cristo. Tive de alimentá-los com leite e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo. E ainda não estão, porque ainda são controlados por sua natureza humana. Têm ciúmes uns dos outros, discutem e brigam entre si. Acaso não é isso? Ou acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas do mundo? Quando um de vocês diz, eu sigo Paulo, e o outro diz, eu sigo Apolo, não estão agindo exatamente como as pessoas do mundo? Nós vamos continuar essa leitura amanhã, que ela também é muito linda, viu? Agora vamos voltar ao Antigo Testamento, livro dos Salmos. Salmo de número 28, versículos de 1 a 9, estão aparecendo aqui na sua tela, né? A ti clamo, ó Senhor, minha rocha. Não feches teus ouvidos para mim, pois se permaneceres calado, não será melhor que eu desista e morra? Ouve minha súplica por misericórdia, quando eu clamar por socorro, quando levantar as mãos para o teu santuário. Não me arrastes com os perversos, com os que praticam o mal, que dirigem palavras amigáveis ao próximo, enquanto tramam maldades no coração. Dá o castigo pelo que fizeram,
segundo a medida de sua perversidade. Retribui-lhes por seus atos e faz que recebam o que merecem. Eles se importam com as obras do Senhor. Eles não se importam com as obras do Senhor, nem com o que suas mãos criaram. Por isso, ele os derrubará e nunca mais voltarão a se erguer. Louvado seja o Senhor, pois ouviu meu clamor por misericórdia. O Senhor é minha força e meu escudo. Confio nele de todo o coração. Ele me ajuda e meu coração se enche de alegria. Por isso, lhe dou graças com meus cânticos. O Senhor é a força de seu povo, fortaleza segura para seu ungido. Salva o teu povo, abençoa os que pertencem a ti. Conduze-os como pastor, eleva-os em teus braços para sempre. Aleluia! Provérbios capítulo 20, versículo 24. Provérbios capítulo 20, versículo 24. É o Senhor que dirige nossos passos. Então, por que tentar entender tudo ao longo do caminho? É uma armadilha prometer algo a Deus apressadamente e só depois calcular o custo. Olha aí, ele está falando daqueles votos, né, que fazemos às vezes naquele dia da angústia. Isso já aconteceu comigo, tá? A gente faz aqueles votos e depois não cumpre. Misericórdia, ainda bem que a gente vai aprendendo ao longo do tempo, né? Muito bem, minha gente, esta é a leitura de hoje. Que Deus abençoe o seu coração em nome do Senhor Jesus. E até amanhã na nossa próxima leitura. E lembra, se você não assistiu, assista a nossa exposição, a nossa lição panorâmica do livro de Esdras. O link está aqui na descrição desse vídeo. Deus te abençoe em nome de Jesus.